Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula prática de hoje é a de número 7. E o tema da nossa aula de hoje é a contagem de Staphylococcus aureus em amostras de leite para o consumo. O objetivo da aprendizagem: aprender e desenvolver o diagnóstico microbiológico do gênero Staphylococcus. Instruções de procedimento. Procedimento 1. Vamos fazer a diluição da amostra. A amostra que será utilizada será a amostra de leite para o consumo. E a diluição que será feita é a diluição seriada. Já no procedimento 2, iremos fazer a contagem direta em placa e a aplicação, no caso, a aplicação das diluições pelo método de split plate, que eu vou explicar para vocês como é feito esse método mais para frente. Instruções de procedimento. Procedimento 3, prova de coagulase. A gente vai fazer o cultivo em meio líquido. Todos esses procedimentos, gente, vai ser detalhado e explicado cada um. Procedimento 4, prova da catalase. Determinação da presença de enzima que quebra água oxigenada. Os cuidados prévios, como todo mundo já sabe, né? A utilização de EPIs, como jaleco, luvas, higienização das mãos e asepsia da bancada. Procedimento 1. Vamos primeiramente fazer a diluição da amostra. Como é que vai ser feita essa diluição, gente? Diluição seriada, como vocês já sabem. Vou dar um aumento aqui para a visualização ficar melhor. A diluição seriada, como é que é feito? Já foi explicado isso para vocês. A gente pega uma amostra e dessa amostra a gente pega 1 ml dessa amostra ou 0,1 ml. Separamos 4 tubos, 4 séries. No caso aqui, a gente vai utilizar 4 séries. Mas é obrigado fazer de 4 séries? Não. Vocês podem fazer de 2, de 3, de 5, de 7. Depende da quantidade de micro-organismos nessa amostra. Essa amostra, gente, é uma amostra já cultivada, tá? De Staphylococcus. A gente vai pegar 0,1 ml e colocar dentro de um tubo que tem 10 ml. No caso, o primeiro tubo, ele vai ter 9 ml. Então, a gente pega esse 0,1 ml, coloca no tubo de 0,9 ml e ele vai ficar com 10 ml. Agita esse tubo para que haja uma boa diluição. Pega 0,1 ml desse tubo e coloca no tubo seguinte. Agita e a mesma coisa. O tubo que estava 0,9 ml vai ficar com 10 ml. E assim, seguindo novamente, 0,1 ml desse tubo, você coloca no próximo tubo. Essa é a diluição seriada. Aqui a gente vai utilizar 10 elevado a menos 4, porque serão feitas 4 séries.
Esse procedimento aqui, gente, é para a gente identificar a presença do micro-organismo e saber se esse micro-organismo consegue sobreviver nesse ambiente. Aqui, a gente utilizou um meio de cultura específico para o crescimento de estafilococos. Procedimento 2. Contagem direta em placas. Vamos utilizar o HBP. O HBP, gente, ele é um meio de cultivo específico para o estafilococos, tá? Todos esses meios aqui, o H simples, o PCA, o H nutriente ou o BHI, são meios específicos para estafilococos. O PCA, gente, é a placa de contagem H, tá? Aí, em seguida, iremos inocular 100 microlitros ou 0,1 ml das diluições. Essas diluições foram a que a gente fez no primeiro procedimento. A gente vai espalhar com alça de Drygalski. O que é que vai ser feito aqui? Espero que vocês tenham visto o vídeo, tá, gente? Porque o vídeo, ele mostra detalhadamente como é feito o procedimento. Aqui eu tô só explicando para vocês, em base, como é que é feito. Mas no vídeo, ele faz o procedimento lá na hora e vocês conseguem visualizar direitinho como é feito. Eles pegam 0,1 ml das diluições e pingam na placa de Petri. Perdão, na placa de Petri. Depois que ele faz esse procedimento, ele espalha aquela amostra com a alça de Drygalski. Em seguida, ele espera secar e incuba em placas invertidas. Por que ele espera secar? Como ele falou no vídeo, a diluição ela é líquida. O meio H, ele se solidifica com um pouco de aquecimento. Então, tem que esperar aquele meio líquido ficar solidificado para que você consiga virar a placa de Petri. Porque senão vai derramar e vai fazer toda uma mistura da amostra que a gente fez. Ou seja, a gente vai perder a análise. Vamos esperar 48 horas a 37 graus Celsius. Não é necessário esperar sempre 48 horas. Vocês podem esperar até 24 horas. No mínimo, 24 horas. Aqui, eu vou mostrar para vocês como é que é feito a prática. No caso, a análise que vai ser feita, que tem as duas opções de split plate ou pour plate. No caso do split plate, a gente tem a amostra do micro-organismo sendo colocada sobre o meio de cultura. Com a alça de Drygalski, a gente faz o espalhamento do material, aí vamos ter um crescimento das colônias apenas na superfície do H, e não no meio. No caso do split plate, gente, a gente utiliza a amostra por cima do meio de cultura. Você primeiro tem o meio de cultura ali já prontinho, pinga a amostra, no caso 0,1 ml, espalha aquela amostra por todo o meio de cultura e ali vai ter o crescimento dos micro-organismos apenas na superfície. Já o pour plate, a gente coloca primeiramente a amostra e depois a gente coloca o meio de cultura por cima da amostra. Vocês conseguem visualizar que o meio de cultura, deixa eu aumentar aqui, o meio de cultura líquido, ainda líquido, e aí a gente coloca por cima da amostra. Depois faz a mistura da placa. No caso aqui a gente não usa a alça,
a gente faz a mistura somente com o manuseio, balançar mesmo. E com isso a gente vai ter o crescimento de micro-organismos, não somente na superfície. A gente vai ter na superfície e também na parte inferior. O teste de Paul Plate, você consegue visualizar melhor os micro-organismos. No caso, assim, a morfologia você consegue visualizar melhor. Só um momento, gente. Tem gente pedindo para entrar na aula. Pronto. Você consegue visualizar melhor a morfologia. Por quê? Porque vai ter um crescimento superficial por cima, pela superfície, e também interno, pela parte de baixo. Por que a gente faz esse tipo de análise, gente? A gente sabe que algumas bactérias elas só crescem na presença de oxigênio e outras na ausência do oxigênio. No nosso caso aqui, tanto faz. Por quê? Porque o nosso micro-organismo ele é aeróbio facultativo, tá? O Staphylococcus aureus é aeróbio facultativo. Ou seja, ele cresce na presença de oxigênio e também cresce na ausência do oxigênio. Então, por isso, a gente vai utilizar o speed plate. Procedimento 2. Contagem direta em placa. A partir desse procedimento, cultivar as colônias crescidas em placa em caldo BHI. O caldo BHI, gente, é a infusão cérebro-coração, tá? Ele é muito rico em nutriente. Caldo BHI é a infusão cérebro-coração. E o HTSA inclinado. Também muito rico em nutrientes. Todos esses meios que eu tô falando, tá, gente? Eles são específicos para crescimento de Staphylococcus aureus, caldo BHI e HTSA inclinado. Desenvolvimento da prática, procedimento 3. Prova da coagulase. No caso aqui, a gente vai identificar a enzima coagulase. Inoculação da amostra em soro humano, coelho ou SFB. O que é o SFB? É soro fetal bovino, tá? Como ele falou no vídeo, não é muito utilizado o soro humano, devido a grandes burocracias para que seja utilizado. Então, o soro fetal bovino é um dos que são mais utilizados atualmente. No vídeo, ele fala que o de coelho é o mais indicado. Porém, o SFB é um dos mais utilizados. Vamos utilizar 0,3 ml da amostra para 0,3 ml de plasma. Esse procedimento, gente, deixa eu explicar para vocês, ele é específico para separarmos o estafilococcus de outros micro-organismos. Vamos incubar a 35 graus Celsius pelo menos 6 horas. Como é que vai ser feito esse procedimento? Como é que a gente quer ver o resultado nesse procedimento? Se a amostra coagular, é porque ali tem presença de Staphylococcus aureus. Se a amostra não coagular, é porque não temos a presença de Staphylococcus aureus. Procedimento 4.
Ficou sem som ou é o meu? Não, ficou mudo mesmo. Ai, meu Deus do céu. Será que a internet dela caiu? Pois é, deve ser. Gotas de peróxido de hidrogênio a 3%. Alça de platina. Professora, o seu ficou sem som. Repita de novo. Qual parte, gente? Deixa eu explicar melhor. Desde o começo, é? Dessa parte do procedimento 4? É. Pronto. O procedimento 4, gente, é para a gente identificar e separar estafilococos de streptococcus. Por quê? O estafilococcus e o streptococcus, eles têm a morfologia muito parecida. A morfologia, gente, é o formato. O formato deles são muito parecidos. E, por incrível que pareça, eles tendem a crescer em lugares parecidos. Os nutrientes deles são parecidos, os locais, a temperatura, são praticamente iguais. Então, eles crescem juntos. Esse procedimento é para a gente separar o estafilococcus do streptococcus, porque na nossa análise a gente só quer estafilococcus. E quando a gente for observar no microscópio, a gente tende a se confundir, porque eles têm a morfologia muito parecida, e a gente pensa que é estafilococcus e na verdade, é streptococcus. Então, a gente vai fazer esse procedimento para separar os dois. A gente vai utilizar a lâmina de vidro, 3 gotas de peróxido de hidrogênio a 3%, alça de platina, retirar uma amostra do TSA e colocá-la sobre o peróxido de hidrogênio. Nessa amostra 4, gente, não tem aqui no slide, mas eu vou falar melhor para vocês. Nesse procedimento 4, como é que a gente visualiza a resposta que a gente quer? A catalase, gente, ela tende a borbulhar, porque ela fermenta. No caso, não a catalase que fermenta, o micro-organismo Staphylococcus, ele fermenta a catalase. Então, como é que é feito esse procedimento? A catalase, para vocês, ela é uma enzima que quebra o peróxido de hidrogênio. Como é que é feita essa quebra? Ela quebra em água e oxigênio. A água oxigenada é tóxica para a maioria das células, inclusive para as bactérias. Então, eles têm que quebrar a água para garantir o oxigênio livre e a água que vai ser invertida, ela vai ser invertida e não vai ser utilizada pelo micro-organismo. O micro-organismo, gente, na presença da catalase, como eu falei para vocês, ele tende a fermentar, porque ele precisa de oxigênio. E a catalase, ela suga esse oxigênio. Então, o que é que ele faz? Ele quebra e separa as duas formas que formam a catalase, que é o oxigênio e a água. Então, ele faz essa quebra para poder utilizar o oxigênio e continuar vivo. Com esse processo, o que é que acontece? Acontece a fermentação. E o que é que a gente consegue ver na nossa amostra? A borbulhação. A gente consegue visualizar a amostra borbulhando.
aí a gente vai conseguir identificar que ali realmente tem a presença de estafilococcus. O Streptococcus, ele não consegue fazer esse procedimento da quebra. Ele não consegue, ele não tem capacidade para fazer a quebra. Então, ele morre na presença da água oxigenada. Por isso, né, que quando a gente vê borbulhando é porque tem estafilococcus. Quando a gente não vê borbulhando, significa que tem Streptococcus. Resolução comentada. Aqui foi o nosso procedimento 1, que foi a diluição da amostra, e o procedimento 2, que é a contagem direta em placa. Procedimento 1, a gente fez a diluição da amostra e colocou aquela amostra de cada tubo em cada placa. Aqui, gente, é a placa que foi pingado cada tubo daquela diluição seriada que a gente fez. Primeiro tubo, que foi o primeiro que recebeu a amostra. Vocês conseguem visualizar que a placa dele está completamente cheia de colônias e vocês não conseguem fazer a contagem. O segundo tubo, que ele recebeu em seguida, 0,1 ml do tubo que tinha acabado de receber a amostra, ele recebeu 0,1 ml daquele tubo. Aqui vocês ainda conseguem visualizar grandes quantidades de colônia e não conseguem fazer a contagem. O terceiro tubo, que também foi feito a diluição seriada, vocês conseguem visualizar a quantidade de colônias. Dá para contar? Dá, mas não é recomendado. O recomendado é de 30 a 200 colônias para que se faça a contagem. A placa 4 é a mais recomendada para que se faça a contagem. Aqui a gente consegue visualizar as colônias separadinhas, bonitinhas, e fazer a contagem correta. Aqui foi o procedimento que foi feito na aula, aquele exato procedimento que foi feito. Aqui vocês conseguem visualizar a primeira placa, que foi o primeiro tubo que foi recebido, que recebeu a amostra, recebeu direto da amostra. Vocês conseguem visualizar que ele está todo cheio de colônia, todo cheinho de colônia. Já o tubo 2 também consegue visualizar as colônias, e separadinhas, bem separadinhas. Já no 3, tem uma quantidade bem mínima de colônia. Esse tubo, essa placa, não é recomendado fazer a contagem. Por quê? Porque tem uma quantidade muito pequena de colônias. A melhor para ser feita a contagem é a 2. Porque aqui a gente consegue visualizar as colônias bem separadas. Elas não estão juntinhas uma das outras. Aqui a gente vai fazer, foi feito o cálculo de exatamente essa amostra que a gente fez, ó. Qual foi o tubo que a gente escolheu? Tubo 2, a placa 2. Por quê? Porque é a que melhor conseguimos visualizar as colônias e fazer as contagens. Aqui no cálculo, teve um erro, né, como ele mostrou no vídeo, que foi colocado de 10 elevado a menos 4. Só que a gente utilizou 4 amostras, mas a gente vai fazer a contagem da amostra 2, da placa 2, tá? Então, o número que tem que estar aqui é o número da placa que a gente vai utilizar, que é a 2. Então, aqui é 174, foi 174 colônias que foram contadas. Abaixo tem 0,1 vezes 10 elevado a menos 2. Como esse cálculo já foi explicado para vocês, espero que todo mundo já esteja sabendo esse cálculo, gente.
O número 10 elevado a menos 2 desce positivo, porque ele sobe multiplicando, então ele desce positivo. Como ele faz esse procedimento? A gente tem que andar as casas à frente, ou seja, para a esquerda, para o primeiro número, porque o primeiro número tem que estar sempre menor que 10. Então, a gente coloca a vírgula no primeiro número. 1,74 vezes 10 elevado a menos 5. Por que menos 5? Porque a gente andou 3 casas. A gente andou 1, 2, 3. Soma o 3 no expoente. 10 elevado a menos 5. Resultado do cultivo em TSA e caldo BHI. Aqui a gente consegue ver visivelmente o crescimento do Staphylococcus aureus nesse tubo. Vocês conseguem visualizar o crescimento dele sobre a parede do tubo. Esse daqui é o resultado em TSA, cultivo em TSA. E esse é o cultivo em caldo BHI. No caso, esse do BHI, gente, que é o cérebro-coração, a gente consegue fazer a visualização, o resultado da amostra, pela turbidez. Como vocês já sabem, quanto mais turbo o líquido do tubo, mais micro-organismos tem ali presente. Então, a gente conseguiu visualizar, ou seja, tem a presença do Staphylococcus aureus ali, porque o tubo ficou turvo, completamente turvo, bem diferente desse cristalino aqui. E no TSA a gente consegue visualizar o crescimento das colônias na parede do tubo. Procedimento 3, que no caso aqui é da coagulase. Como é que a gente consegue identificar, gente? Se o soro não tiver coagulado, na hora que você virar o tubo, como está mostrando aí na imagem, significa que ali houve coagulação. O que é que significa a coagulação? Significa que ali tem a presença de Staphylococcus aureus. Por quê? O líquido ficou coagulado devido à fermentação do Staphylococcus. O Staphylococcus, quando ele faz a fermentação, o líquido ele fica grosso. Se você fizer uma análise com sangue humano, a produção de Staphylococcus é muito grande, devido ao grande nutriente, a grande quantidade de nutriente que tem no sangue. Então, ele consegue se multiplicar rapidamente e ele consegue coagular aquele sangue rapidamente. E o sangue fica grosso. Se o líquido, como mostra nessa parte de baixo, se o líquido escorrer, normalmente é porque não há presença de Staphylococcus aureus. No caso, esse aqui deu positivo, ó. Houve a coagulação e esse negativo, sem a coagulação. Procedimento 4, prova da catalase. Já nesse teste, a gente pegou a água oxigenada, né? E aí a gente pingou 3 gotas da catalase. Em seguida, a catalase quebra a água oxigenada e ela forma a água e libera o oxigênio. Nesse processo, a gente consegue identificar a separação de Staphylococcus e de Streptococcus. Opa, deixa eu...
Tem alguém querendo entrar? Pronto. Nesse processo da catalase, gente, a partir do momento que a gente pinga a catalase na água oxigenada, o estafilococcus ele consegue fermentar a catalase. Fermentar devido à catalase. Por que ele fermenta? Como eu expliquei para vocês, ele precisa do oxigênio. A catalase, ela suga o oxigênio. Então, ele fermenta a água oxigenada para poder separar os dois. Então, a água oxigenada, ele separa a água e o oxigênio. Ele utiliza o oxigênio e deixa a água para lá. Ele só utiliza o oxigênio. Nesse processo de separação, ocorre a fermentação. E essa fermentação é com que acontece, com que faz que aconteça a borbulhação. Fica borbulhando a nossa amostra. Esse modo aqui, o cara tem que achar as 3 chavinhas e pode ir embora. Aqui a gente tem um quadro mostrando como é feito todo esse procedimento. Como é que eu quero mostrar para vocês como é importante fazer esses procedimentos de separação de estafilococcus e de streptococcus. Aqui a gente tem a morfologia. A morfologia, como eu expliquei para vocês, é a estrutura da célula. Ela nos mostra como é o formato da célula. No caso, assim, como a gente está estudando 2 micro-organismos que têm as características de cocos, que têm os mesmos formatos, é bom a gente separar esses micro-organismos. Por quê? Senão a gente vai se confundir na hora da análise. A gente tem aqui 2 micro-organismos do gênero Coccus e Gram positivos. A gente faz o teste da catalase. Se der positivo, o teste da catalase é esse, tá, gente? Ó, como eu expliquei para vocês, esse procedimento 4. Se não borbulhar, é porque a gente tem streptococcus, perdão. Se não borbulhar, é porque a gente tem streptococcus. Se borbulhar, é porque a gente tem estafilococcus. Então, no teste da catalase, se der positivo, é estafilococcus. Se der negativo, é streptococcus. Se borbulhar, é porque é positivo. Se não, é porque é negativo. Mas, depois que você descobriu o que é estafilococcus, porém, você quer descobrir qual é o tipo daquele estafilococcus, a gente faz o teste da coagulase. No teste da coagulase, você consegue descobrir se é Staphylococcus aureus ou se é Staphylococcus coagulase. Se der positivo, é porque ali tem a presença de Staphylococcus aureus, devido à forma de coagulação, porque ele tem uma potente ação de coagulação. Se der negativo, Staphylococcus coagulase negativo. A gente faz a cultura com o novo biocina. O novo biocina, gente, ele é um antimicrobiano, tá? Se der sensível, ou seja, se der sem crescimento, é porque o Staphylococcus é epidermidis. Se der resistente, com crescimento, é porque o Staphylococcus é saprophytes. Por que acontece essa separação? O Staphylococcus epidermidis, ele não tem resistência a antimicrobianos, ele morre. E o Staphylococcus saprophytes, ele tem uma resistência maior. Então, ele consegue ainda sobreviver. Bom, gente, essa foi a nossa primeira aula de hoje. Quero saber se vocês têm alguma dúvida até agora. Podem me perguntar.
A aula de hoje, gente, é basicamente tem uma grande importância de assistir os vídeos, porque nos vídeos ele mostra bastante como é feito o processo, todo o procedimento das análises, tudo. Então, é muito importante que vocês assistam os vídeos para que vocês entendam do que eu estou falando agora na aula. Porque às vezes eu acho que vocês, assim, mesmo depois de vocês assistirem o vídeo, eu acho que vocês não conseguem entender. Aí eu tento explicar, assim, o melhor possível para vocês conseguirem entender. Então, qualquer dúvida, me perguntem. Bom, ótimo. Espero que todo mundo tenha entendido. E vamos para a próxima aula. Qualquer coisa, gente, se não quiserem perguntar aqui, pode me perguntar no meu privado mesmo, no WhatsApp.
Bom, gente, vamos começar a nossa próxima aula. Nossa aula 8, hoje, será sobre morfologia e biologia dos fungos. O objetivo de aprendizagem é identificar as características macro e microscópicas de fungos, aprender meios de diagnóstico microbiológico das doenças fúngicas. Instruções de procedimento. O primeiro procedimento que será feito vai ser a morfologia macroscópica. Nessa morfologia macroscópica, a gente vai identificar as estruturas fúngicas sem a utilização de microscópios. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer amostras de crescimentos fúngicos em placas de Petri. E vamos conseguir identificar esses fungos através da sua morfologia, ou seja, através do seu formato, da coloração, das ondulações, das paredes, toda a sua morfologia. Observar as características, no caso, as bordas, a cor, o tamanho, a superfície. Procedimento 2, morfologia microscópica. E aqui, no caso, a gente vai identificar as leveduras e identificar os bolores. Procedimento 3, identificação de leveduras de interesse médico. Candida albicans. A Candida albicans, gente, é a famosa Candida vaginal, que também acomete a nossa parte oral, tá? Também acomete a nossa boca. Vamos identificar na amostra, identificação direta na amostra, e vamos utilizar o QOH. O que é o QOH, gente? O QOH é o hidróxido de potássio, tá? Por que a gente vai utilizar o hidróxido de potássio? Ele faz com que a célula seja mais fácil de ser observada. Ele forma uma reação com a parede da célula, fazendo com que ela seja melhor visualizada. Cuidados prévios, que no caso é a utilização dos EPIs, jaleco, luvas, higienização das mãos e asepsia da bancada, como todos nós já sabemos. Procedimento 1, morfologia macroscópica. Nesse procedimento, a gente vai visualizar as bordas do crescimento dos fungos, a coloração da superfície e da base, a presença de escavações. O que essas escavações? A gente vai observar se no meio do fungo tem um buraco, se tem uma elevação. A gente vai observar a superfície, se é mucoide ou purulenta. Mucoide, tá, gente? Vamos dizer assim, é úmida. Mucoide, a gente consegue visualizar que o fungo está um pouco úmido. E já a purulenta são os pelinhos, que normalmente são os fungos mais conhecidos, que são os fungos que produzem toxinas. Esses fungos que têm pelinhos. Deixa eu aumentar aqui a visualização para vocês verem melhor. Aqui a gente tem o formato de alguns fungos. Alguns fungos têm os formatos circulares, irregulares, filamentosos e enraizados.
vocês conseguem visualizar cada um desses fungos no crescimento de alguns alimentos. As elevações dos fungos, que a gente consegue identificar através da lateral da placa de Petri, ou até mesmo através da parte de superfície, que alguns fungos eles têm uma profundidade. Aí vocês conseguem visualizar essa profundidade, tipo uma craterazinha mesmo. Professora, a Yara tá pedindo para aceitar ela. Pronto. Pronto, deu certo. Pronto, aqui a gente consegue ver as elevações dos fungos. Alguns são mais redondinhos, outros são mais planos, outros têm um biquinho, que é esse que vocês conseguem ver aqui na imagem, esse biquinho aqui. Alguns desses fungos são bem presentes em alimentos, tá? Esses fungos que têm os biquinhos. E outros têm uma cratera, que é bem visível. Já as margens desses fungos, alguns têm o formato de epire, outros têm ondulações, outros são filamentosos, que no caso são esses de pelinhos. Outros têm essa lombada. E outros são meio intermitentes. Esses daqui são mais difíceis de aparecer. São muito raros. E são bem difíceis de identificar também, porque eles são clarinhos. No procedimento 2, a gente vai identificar a morfologia microscópica, já a visualização no microscópio. A gente vai observar de lâminas prontas e o microcultivo de bolores. Coloração com o lactofenol azul algodão. O lactofenol azul algodão, gente, ele é tipo um corante que ele consegue se fixar facilmente nas estruturas dos fungos. Ele se adapta muito bem aos fungos. Ele consegue, como eu posso dizer, ele consegue grudar no fungo e a gente consegue visualizar bem ele nas análises microscópicas. Aqui do nosso lado, aqui direito, a gente tem o procedimento sendo feito. Eles estão tirando um pedacinho quadrado da amostra. Essa amostra já pronta, que tem vários fungos de crescimento ali naquela amostra, vários fungos crescendo. Ela coloca esse pedacinho quadrado em cima da lâmina, ele pinga o lactofenol azul em cima, e depois coloca, se quiser, né, gente, outra lâmina por cima, para poder separar, ou, como eu posso dizer, espalhar esses fungos para ter uma melhor visualização. Mas isso é se quiser, gente, não é necessário, não é obrigatório. O procedimento 3, identificação de leveduras de interesse médico. No caso, a gente vai identificar a Candida albicans. A gente usou aqui o QOH sobre a lâmina, né? E 100 microlitros da cultura ou uma porção da amostra. Aquece sobre a chama, não deixa ferver, cubra com a lamínula e observe ao microscópio. Isso aqui foi para identificar e visualizar
o fungo Candida albicans. Feita a observação das lâminas no microscópio de luz e a observação em objetivas de 10 a 40 vezes. Normalmente, gente, os fungos, eles são mais bem visualizados num aumento de 40 vezes. Até porque aqui, na nossa prática, a gente quer ver as estruturas. Para que a gente consiga visualizar bem as estruturas de cada um, é necessário que tenha uma boa resolução. Procedimento 1, morfologia macroscópica. Como vocês conseguem visualizar aqui, nessa placa de Petri, a gente teve o crescimento morfológico. E aí a gente consegue visualizar aqui a coloração desse fungo, com as bordas alaranjadas, amarelinhas, com essa coloração aqui meio lilás, roxa, e o interno meio escuro. O que mais a gente consegue visualizar aqui? As bordas não são bem redondas, elas são onduladas. E vocês conseguem visualizar uma cratera no meio. Aqui tem uma pequena cratera. Nessa visualização aqui, vocês não conseguem visualizar a parte corpo, a parte corporal do fungo. Vocês não conseguem ver o corpo do fungo. Aqui teria que ter uma visualização melhor para conseguir ver se esse fungo é úmido, se esse fungo tem pelos, se esse fungo tem o corpo mais arredondado, se ele tem um corpo mais plano. Tudo isso a gente consegue visualizar quando a gente coloca a placa de Petri de lado. A gente consegue visualizar ela assim de lado. E tudo isso a gente consegue visualizar. Aqui a gente já consegue ver melhor. Deixa eu dar um aumento aqui. Os formatos desses fungos. Aqui a gente tem vários espinhos sendo formados aqui e várias ondulações. Vocês conseguem visualizar as ondulações desse crescimento fúngico. Além da coloração, vocês conseguem visualizar que eles gostam de crescer separadamente, não junto. Eles sempre conseguem crescer separados. Aqui a gente consegue visualizar essa coloração meio rosa. E com a elevação no meio. Essa elevação no meio, como eu mostrei para vocês nas amostras, nos desenhos de tipos de formatos, de morfologias. Aqui a gente tem um biquinho no meio. Esse outro, ele parece ser todo peludinho. Então, esse daqui a gente já consegue visualizar que tem pelos. Esse daqui, ó, várias ondulações, crescimento totalmente desordenado. As colorações, os fungos têm uma grande variedade de colorações. Já nessa imagem já é bem mais nítido. Aqui a gente consegue ver as ondulações, a coloração, os pelos nas bordas. Aqui também a gente consegue ver os pelos nas bordas, a gente consegue ver as hifas de crescimento. Olha, isso aqui são hifas, várias hifas crescendo no fungo. Esse fungo a gente consegue ver uma cratera aqui no meio e vários filamentos, bem filamentoso, bem filamentoso. Esse aqui, várias ondulações, coloração. Então, gente, a variedade de morfologia fúngica é muito grande, muito grande. Não daria nem para mostrar toda a variedade para vocês.
Calma aí, não começa. Aqui no nosso procedimento 2, a gente queria identificar a formação de esporos, tá? Como é que foi feita essa identificação? Através do microscópio, a gente conseguiu visualizar os esporos dos fungos que a gente pegou. Aquela placa que a gente pegou já pronta, preparada, cheia de fungos. E aí a gente só precisava tirar uma parte que conseguisse ver os esporos. E aqui a gente consegue ver vários esporos de fungos, vários. Isso aqui, gente, ó, esses parecem tipo uns pauzinhos, são as hifas. Os esporos crescem a partir das hifas. E depois de crescimento, eles se espalham e formam outras hifas, e se espalham e formam outras hifas. No procedimento 2, morfologia microscópica. Aqui também a gente consegue visualizar as hifas e a gente consegue visualizar os esporos. Porém, o formato dos esporos aqui nessa visualização é diferente, porque aqui a gente tem já um aspergillus, não é mais um penicílio. Aqui os aspergillus, eles conseguem crescer numa velocidade muito grande. Então, os esporos, eles tendem a se juntar, eles não ficam espalhadinhos assim como tem no penicílio, desculpa, gente. Como tem no penicílio. Aqui no aspergillus, eles se juntam, os esporos se juntam e formam um grande esporo. Vocês conseguem visualizar aqui, ó. Isso aqui é os esporos. Esses esporos, depois de um tempo, eles se quebram, eles saem das hifas e formam outros esporos. E formam outras hifas. Perdão, eles formam outras hifas. Aqui, novamente, aqui é uma hifa e aqui é um esporo. Esse esporo vai se desprender dessa hifa e vai formar outra hifa. Aqui, novamente, a gente tem as hifas e os esporos. Gente, os rizópodos, eles têm uma pequena diferença dos outros fungos. Os rizópodos, eles formam os esporos dentro dos glóbulos. No caso, assim, na ponta da hifa. E depois eles explodem e liberam os esporos. É tipo assim, eles formam os esporos dentro de uma cápsula e essa cápsula, quando ela está muito cheia, ela explode e espalha todos os esporos. Aqui nessa outra imagem, do lado direito, a gente consegue visualizar a morfologia da cândida. Aqui a gente consegue ver as hifas e os esporos. Gente, os esporos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Os esporos os esporos das cândidas, eles são chamados de blastomídeos. Por quê? Eles são esporos, como eu posso dizer, eles não são esporos verdadeiros, eles são esporos falsos. Por que eles são esporos falsos? Porque eles não crescem no formato adequado para se desprender da hifa e se tornar outra hifa. Por isso que a gente chama de esporo não verdadeiro. A cândida, ela consegue produzir os esporos, porém esses esporos, eles não se desprendem das hifas. Eles formam vários outros filamentos, vários outros caminhos, como se fossem raízes. Já aqui no procedimento 3, a gente teve a identificação de leveduras de interesse médico, que no caso temos a Candida albicans. Aqui nessa imagem, gente, foi utilizada a coloração com hidróxido de potássio.
Aqui vocês conseguem visualizar os esporos e as hifas. Aqui são as hifas e aqui são os esporos. Vários esporos, deixa eu dar um aumento aqui para melhor visualizar. Vários esporos e várias hifas. Esses esporos que estão mais arroxeados são esporos mais antigos, tá? E esses que ainda estão na mesma coloração das hifas são esporos novos. Bom, gente, essa foi a nossa aula 8, que foi a identificação e a morfologia dos fungos. E eu quero saber de vocês se ficou alguma dúvida. Podem me perguntar. Dá uma mata aqui da parede. Bom, gente, então, nenhuma dúvida, né? Qualquer dúvida, vocês já sabem, podem me perguntar. Se não quiserem perguntar aqui, podem perguntar pelo WhatsApp, vou estar sempre disponível para responder vocês. Espero ter deixado bem esclarecido todas as análises e todos os procedimentos que foram feitos nas duas práticas. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Então, bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Parece que amanhã a gente não vai ter, né, a nossa aula. Que também, no caso, a gente responderia a atividade da aula passada e a atividade dessa aula de amanhã, devido às provas de vocês, não é isso? Então, espero que vocês estejam estudando, estejam preparados para as provas.
É para sair, é? Bom, gente, a nossa aula terminou, tá? Ficamos por hoje. Espero que tenha ficado tudo claro para vocês. E obrigada, boa noite e até a próxima aula.